Médicos do Hospital de Pronto-Socorro João 23 começaram hoje uma paralisação. Eles protestam pelo salário parcelado e a falta de estrutura para atender os pacientes. Os atendimentos de urgência e emergência foram mantidos, mas parte dos pacientes está sendo encaminhada para outras unidades. Nossa equipe esteve lá hoje e ouviu reclamações também de quem foi buscar atendimento. Ambulâncias chegam a todo momento ao Hospital João 23, no bairro Santa Efigênia, região leste da capital. Bem ao lado, fila de pacientes aguardando atendimento. Mas os médicos do estado estão em greve a partir de hoje e o atendimento restrito. A gente precisa da tomografia funcionando, a gente precisa das condições, macas disponíveis, equipamento cirúrgico disponível o tempo todo, equipamento de monitorização, leitos de CTI disponíveis e hoje a gente tem cerca, se não me engano, de 6 leitos interditados por ausência de médicos, porque a escala está desfalcada em todas as especialidades. A categoria pede por melhorias nas condições de trabalho, fim do parcelamento do salário e pagamento dos vencimentos em dia. De acordo com o Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, o governo está ignorando as reivindicações. Segundo o corpo clínico do hospital, diariamente os médicos enfrentam situações que colocam em risco o trabalho deles e a assistência à população. A triagem dos pacientes é feita nessa sala, que de vez em quando fica cheia. Tem um grupo de médicos, está variando em 7, 8, 9 médicos que estão ficando constantemente na porta do hospital, das diversas especialidades. Todos os pacientes que forem chegar ao hospital serão avaliados por essa equipe. Se for urgência, emergência e risco de morte, e aqueles que não se caracterizarem serão encaminhados para outras unidades. A maioria das pessoas que fica na fila aguardando atendimento não consegue ser atendida por não estar no grupo de risco considerado pelos médicos. Mas chegar em ambulância também não é garantia de atendimento. Ninguém falou nada, né? Simplesmente não tem atendimento aqui. Tiraram um raio-x para ver o que ela tem. Aqui não pode, porque é só trauma grave que eles estão olhando. Falou que tem que ser lá no Iria Diniz. Por quê? Porque diz que aqui é só trauma mesmo, traumatismo mesmo, então eu tenho que voltar para Contagem. Segundo os médicos do estado, a greve é por tempo indeterminado. O corpo clínico do hospital, por unanimidade, definiu fazer isso, porque a gente já vem pleiteando junto ao governo do estado essas melhorias das condições de trabalho, das condições de assistência ao paciente e da remuneração, né, em dia. E a gente precisa disso para essa manifestação, para ver se o estado atenta. A FHEMIG, Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, que administra o Hospital João 23, disse que não vai se pronunciar sobre a greve dos médicos. E a greve dos professores das UMEIs pode estar perto do fim. Hoje, o prefeito Alexandre Calil se reuniu com vereadores da base do governo na Câmara Municipal que saíram em defesa dos professores. Os parlamentares pediram que os 50 dias de paralisação não sejam descontados na folha de pagamento. Calil concordou com o pedido, desde que as aulas atrasadas sejam repostas. A prefeitura também se comprometeu a voltar a negociar com a categoria assim que todos voltarem às salas de aula. Os professores voltarão ao trabalho amanhã, mas na quinta já avisaram que vão parar novamente para fazer uma nova assembleia e decidir se aceitarão então a proposta da prefeitura. Em Uberaba, no Triângulo Mineiro, um caso inusitado. Um ladrão dormiu depois de invadir uma igreja para roubar. As imagens mostram o suspeito Christopher Medina de Carvalho no momento em que foi encontrado dormindo. O crime aconteceu na paróquia, na Avenida Elias Cruvinel, no bairro Boa Vista. Após arrombar a janela lateral da igreja, o criminoso veio por esta escada e chegou até esse local à procura de objetos de valor. Como ele não encontrou e o alarme da empresa de segurança disparou, o bandido veio até esse armário, abriu as portas e se escondeu bem ali no meio das roupas. Ele não foi visto durante a madrugada, mas foi encontrado dormindo na manhã seguinte e acabou preso pela PM. Já foi feito outros levantamentos, né? Tem a incidência de outros crimes já cometidos por esse indivíduo que é usuário de drogas. Um caminhão com carga de eletrodomésticos que havia sido sequestrado por criminosos foi recuperado pela Polícia Militar na madrugada de hoje por causa de uma denúncia. Um homem foi preso e um adolescente apreendido. Segundo a PM, o motorista do caminhão foi rendido em Contagem e o obrigaram a seguir a Fiorino até o bairro Bandeirantes, na região da Pampulha, onde todos foram presos. Aliás, 3 suspeitos conseguiram fugir a pé.
A falta de segurança e a lotação dos ônibus em Belo Horizonte são duas das principais reclamações dos passageiros. Essa percepção ruim garantiu a pior nota ao transporte público da capital em uma pesquisa comparativa com as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. A média de satisfação dos usuários está abaixo de 4, em uma escala que vai de 0 a 10. Que o transporte por ônibus em Belo Horizonte está longe de agradar o usuário, disso a gente sabe. E é só perguntar para quem está num ponto esperando pelo coletivo. Poderia ter mais ônibus. Poderia, em vez de o ônibus circular, por exemplo, de meia em meia hora, pelo menos de 15 em 15 minutos, para facilitar a pessoa que trabalha. A minha linha, que é a 9503, ela não cumpre horário. As pessoas novas sentam nas cadeiras de prioridade e a gente entra, elas fazem de conta que não está vendo a gente. Parece que a gente é transparente, invisível. Dentro dos veículos, os passageiros que precisam diariamente deste transporte também reclamam. Muita sujeira e a demora não tem jeito. Se você vai ao médico, você tem que sair pelo menos com 2 horas de antecedência, senão você perde consulta. Domingo e feriado não tem o trocador. Eu acho que sobrecarrega demais o motorista, prejudica a viagem. Quando tem um cadeirante, o motorista tem que sair lá da frente para abrir a porta para o cadeirante. Então eu acho que sobrecarrega também. E essa insatisfação do usuário com o transporte por ônibus na capital também foi refletida numa pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Em uma escala onde o passageiro podia dar notas de 0 a 10, o transporte por aqui ficou com uma média de apenas 3,6. Um dos quesitos analisados pelo estudo foi a segurança, que teve a nota média de 2,9. Júlia já foi assaltada por 2 vezes. Na primeira, ela estava no ponto esperando o ônibus, quando o bandido tomou a bolsa dela. No outro caso, a manicure estava sentada no coletivo quando teve o celular roubado. Você se sente segura num ônibus? Não. De jeito nenhum. Hoje em dia, a gente não pode confiar em ninguém, nem a pessoa que senta do seu lado do ônibus. Para este especialista em engenharia de trânsito, o problema é achar que só os ônibus vão resolver as carências do transporte público em BH. Só vai solucionar no momento que os nossos dirigentes entenderem que é preciso, sim, entrar com outras tecnologias de transporte. Para alta demanda, tem que colocar sistema sobre trilhos, não adianta fugir disso, né? Por meio de nota, a BH Trans informou que a frota de ônibus da capital é nova, que os veículos têm menos de 5 anos de fabricação e que já fiscalizou mais de 3 mil coletivos neste ano. Sobre a demora das viagens, a empresa disse que acompanha o fluxo e que, quando há necessidade, os quadros de horário são alterados. A BH Trans também afirmou que os condutores passam por treinamentos de qualificação. Já o Setra, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, não respondeu aos nossos questionamentos. Pelo menos 100 policiais civis participam hoje de mais uma etapa da Operação Impacto em 5 cidades do sul de Minas: Varginha, Boa Esperança, Alfenas, Três Pontas e Guapé. A polícia cumpre 16 mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento com facções criminosas que podem ter ligação com aqueles ataques a ônibus ocorridos na semana passada. Metroviários conseguem reajuste de 3,98%. Na decisão tomada ontem pelo Tribunal Superior do Trabalho, ainda foi concedido reajuste retroativo ao dia 1º de maio do ano passado para auxílios como alimentação, creche e seguro de vida. A CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, ainda não se posicionou. Na hora de alugar um imóvel, o locatário precisa dar garantias de que vai conseguir fazer o pagamento ali todo mês. Na maior parte das vezes, é um fiador que dá essa garantia, mas conseguir essa pessoa não é fácil. Porque ninguém quer ou porque poucos cadastros, são aprovados. Por causa disso, foi criado o Seguro Fiança, que substitui esse fiador. Nós preparamos uma reportagem com todos os detalhes. Confira aí. Na teoria, fiador é aquela terceira pessoa indicada pelo locatário que será responsável pelo pagamento do aluguel e de outros itens que estiverem previstos no contrato de locação. Mas, na prática, a coisa pode não ser tão simples. Se o afiançado ou o fiador morrer, acaba a garantia, porque é uma garantia pessoal. E a segunda, a fiança se estende até a entrega das chaves. Uma exceção é quando o contrato está por prazo determinado, existe a faculdade, não é automático, isso tem que deixar muito claro, existe a faculdade do fiador se exonerar. O especialista esclarece que muitas vezes há uma burocracia desnecessária por parte das imobiliárias quanto ao número de fiadores exigidos e até quanto ao número de exigências.
Ela pode exigir, por exemplo, 10 fiadores. Porque é uma modalidade, o número não importa, mas não pode exigir fiador e caução. É exatamente o que está acontecendo com esse universitário. Weisman conta que precisa se mudar para um apartamento maior, mas está encontrando muitas dificuldades para conseguir alugar um imóvel. Segundo ele, a burocracia é tanta que ele já chegou até a perder algumas oportunidades. Eu perdi um apartamento que eu tinha gostado bastante, minha mãe tinha ficado muito satisfeita com o apartamento, mas em decorrência dessa interferência que encontraram no nome da minha madrasta, que não me disseram bem o que era, acabou inviabilizando a alocação desse imóvel. Segundo a Câmara do Mercado Imobiliário, atualmente pouco mais de 50% dos contratos de locação são feitos através de fiador. No entanto, há 7 anos isso era em torno de 90%. De acordo com a lei de locação, até existem outros meios, mas nem sempre agradam. Existe a garantia hipotecária, que é quando se garante um contrato com imóvel, inclusive do próprio locatário, inquilino. Existe a garantia pignoratícia, que é a garantia de um bem móvel. O seguro-fiança é uma boa opção, mas o custo e a burocracia muitas vezes inviabilizam. E existe a caução através de título de capitalização. E aquele título fica garantindo o contrato de locação durante toda a sua vigência. Existem muitos alunos na minha faculdade que vêm do interior para poder morar aqui na cidade grande e acaba tendo dificuldade maior ainda de locar apartamentos, porque não tem conhecidos na cidade que possam oferecer para eles um imóvel para estar usando como fiança e as outras modalidades, igual, por exemplo, está tendo que realizar o pagamento de 12 meses de aluguel referente a um título de capitalização. Seja qual for a modalidade escolhida na hora de alugar um imóvel, caução, fiança, seguro-fiança ou título de capitalização, fique atento caso você aceite ser o fiador, porque se o aluguel não for pago... As consequências é que o patrimônio do fiador, inclusive o imóvel onde ele reside, é uma das exceções da Lei 8.009, responderá por aquela dívida de terceiros. Então, a pessoa, na hora que vai afiançar um contrato, ele tem que estar ciente dessas responsabilidades. Prepare as malas, porque depois do intervalo a gente vai viajar para uma cidadezinha muito charmosa e que fica pertinho de BH, Lapinha da Serra. É no topo da Serra do Cipó que se encontra uma cidade bem pequenininha, charmosa, onde vivem cerca de 300 habitantes. Lapinha da Serra é um convite permanente para quem quer ficar mais pertinho da natureza. E é para lá que nós vamos hoje com a nossa série Malas Prontas. Silêncio, sossego, paz. Dá para acreditar que estamos apenas a 150 quilômetros dos agitos de BH? Nós estamos em Lapinha da Serra. Aqui, 300 habitantes vivem nessa calmaria. Sinal de celular? Aqui não tem. Asfalto? Também não. Mas animais, a gente vê muito por aqui. Cavalos são meio de transporte de muita gente. Vacas transitam pelas ruas, tem galinhas ciscando nos terreiros. Porém, são as belezas naturais que mais chamam a atenção em Lapinha da Serra. Entre montanhas e rodeado de cachoeiras, o local é famoso entre os amantes da natureza e aventura por ser o ponto de partida da travessia de 25 quilômetros que leva a um dos lugares mais bonitos de Minas e do Brasil. Onde a gente está aqui é o ponto de início dos atrativos, das cachoeiras, e dá início também à travessia Lapinha Tabuleiro, que é uma das travessias mais famosas do Brasil, né, que chega na maior cachoeira de Minas, que é a Tabuleiro, e a terceira maior do Brasil. É preciso ter fôlego e disposição. Quase sempre é um sobe e desce cheio de desafios. A recompensa pelo esforço? Paisagens como essa aí. Qualquer lugar que você olha aqui é maravilhoso. E mesmo em período de seca, os poços pelo caminho são uma prova do capricho da natureza. No Boqueirinho, nesta época do ano, a água ganha um tom esverdeado de tão transparente, dá para ver os peixes passando para lá e para cá. Tem uma energia incrível, é a natureza, as pessoas do local também, eles nos recebem com muita alegria. Subindo a serra fica o Poço do Meio
E mais para cima, um pouquinho do Poço Boqueirão, com 12 metros de profundidade, águas escuras e um paredão de pedras. Mas Lapinha da Serra também é feita de empreendedores. Como a vegetação daqui é o cerrado, a Cristiane aproveita ervas típicas da região para levar o nome de Lapinha da Serra para outros cantos de Minas e do Brasil. Ela fabrica cosméticos com ervas como a macela e o alecrim do campo, colhidos no próprio quintal. O Cerrado é uma farmácia viva, ele tem muitas plantas maravilhosas que são medicinais e ótimas para cosméticos. O vilarejo também tem represa artificial, pôr do sol que brilha nas montanhas e comida boa feita no fogão a lenha. Beleza e simplicidade de interior, bem pertinho da capital. A 48ª vaquejada de Governador Valadares, que começaria depois de amanhã, não será mais realizada. O evento chegou a ser proibido pela Justiça Mineira porque colocaria em risco a integridade física dos animais. Uma nova ação judicial conseguiu autorização para a vaquejada ser realizada. Porém, nós conversamos hoje com a União Ruralista Rio Doce, que disse que não houve tempo hábil para organizar o evento e ele foi cancelado. O Dia dos Namorados é o assunto de hoje do nosso colunista Paulo Navarro. 1000 namorarão ao teu lado, 10.000 se casarão à tua direita, mas tu viverás no open bar. Hoje é dia dos namorados, então esqueça a brincadeira e vamos falar de amor do jeito que ele foi criado, do jeito que é imaginado e perseguido. Vamos lembrar do amor segundo João Guimarães Rosa. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. O amor cura, consola, enaltece, ampara, te bota pra frente. Eu te amo. Você faz falta, remove montanhas. Namorar é ser amigo, nem sempre fiel, mas leal. Namorar é respeitar e admirar, levantar a bola pro outro, chutar e vice-versa. Namorar é ficar besta, ser feliz e tentar fazer feliz. Namorar é como canta Chico Buarque em Moto Contínuo. Um homem pode ir ao fundo do fundo do fundo se for por você. Pode inventar qualquer mundo como um vagabundo. Também pode amar e abraçar e afagar seu ofício, porque vai habitar o edifício que faz para você. E no aconchego da pele na pele, da carne na carne, entender que o homem foi feito direito, do jeito que é feito o prazer. E constrói 7 usinas usando a energia que vem de você. Bom, então, por tudo isso, que seu Dia dos Namorados seja bom até o último minutinho, tá bom? Bom, gente, depois do intervalo, vamos mostrar os riscos de soltar fogos de artifício. 1 a cada 10 pessoas que se acidenta tem membros do corpo amputados. Começa na próxima sexta-feira a 40ª edição do Arraial de Belo Horizonte. A Prefeitura da capital garante diversas atrações espalhadas pela cidade durante um mês. Nós vamos agora para a nossa redação, onde está o repórter Marcelo Silveira, que tem as informações. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. Olha, o evento esse ano está recheado de coisas boas, tanto na culinária quanto na música, viu? Duplas famosas vão se apresentar por aqui, como Bruno e Marrone e Edson e Hudson. Também vamos ter esse ano o tradicional concurso de quadrilhas. De acordo com a Prefeitura Municipal, 40 grupos vão participar, representando as mais diversas regiões aqui de BH, tanto no grupo de acesso quanto no grupo especial. E a programação, como eu disse, recheada de coisas boas. A gastronomia vai estar toda voltada para a culinária mineira, com pratos bastante típicos aqui do nosso estado, viu, Inácia? As informações completas estão no site da Prefeitura. Gostei demais da parte da gastronomia, viu, Marcelo? Obrigada. Muito bom, né? Muito bom. Bom, gente, a época de festa junina e também a proximidade da Copa aquece aí as vendas de fogos de artifício. Quem solta os fogos tem que ter muita atenção sobre a forma de utilizá-los. O manuseio incorreto pode provocar de queimaduras até mortes. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, 1 a cada 10 pessoas que se acidentam com fogos acaba tendo membros amputados, especialmente os dedos. Em época de festa junina e jogos da Copa do Mundo, eles ficam mais evidentes. Podem até ser divertidos, mas se soltos de forma e em locais impróprios, tornam-se perigosos. Depende muito do poder de fogo do artefato. Então, se você tem, por exemplo, um artefato que não tem tanto poder de fogo, você pode queimar a sua mão, uma queimadura do 2º grau, que é facilmente tratável. Mas, de repente, se isso aí tem poder maior, você pode ter um arrancamento de dedo, um arrancamento da própria mão. Você pode ter
ter, além disso, surdez devido à proximidade com o rosto. Você pode ter cegueira, aquilo explode, pode cegar você. Tem queimaduras do rosto. Então, os fogos de artifício não ficam somente na mão. Ele também pode causar lesões em outras partes do corpo humano com a mesma gravidade. Além do perigo das lesões, se manuseado de forma incorreta, o Corpo de Bombeiros chama atenção para o barulho dos foguetes, que incomoda e pode causar transtornos para animais e pessoas mais sensíveis ou debilitadas. É importante ler o manual e seguir as orientações que vêm nas próprias embalagens. Crianças nem pensar em manusear. O tenente Pedro Ayrara chama atenção para os cuidados na hora de soltar os fogos. Hoje a gente não faz mais o acionamento diretamente da mão, como a gente fazia antigamente. O correto hoje é a gente sempre soltar do solo com uma base. A maioria dos fogos de artifício hoje já vem com essa base de plástico. E a gente consegue soltar, fazer o acionamento, se afastar na hora do acionamento. Se houver alguma explosão, eu não sou atingido diretamente. Lembrar também, quando eu for fazer o acionamento do pavio, eu observar onde eu estou fazendo esse acionamento. Então, evitar locais onde existe concentração de pessoas. Eu não posso fazer isso próximo a hospitais, próximo às escolas. E também observar a trajetória daquele fogo de artifício. Observar se não existe nenhuma árvore, fachada de prédio ou mesmo uma rede elétrica naquelas proximidades. E caso aconteça o acidente, água corrente em temperatura ambiente para ali minimizar a possibilidade de infecção e também interromper aquele processo ali de queimadura interna que está acontecendo. E encaminhar para o hospital, porque no caso daquela exposição daquele tecido ali, existe o risco de infecção, é muito importante que seja feita uma higienização adequada ali. 51% dos acidentes que hoje estão internados no nosso grande hospital de referência em Minas perfeitamente evitáveis. São acidentes domésticos que acontecem por falta da cultura do perigo. Nós, brasileiros, não sabemos o que é o perigo, não temos essa cultura. É isso aí, siga essas dicas e fique seguro. E uma última informação, o cadastramento escolar na rede pública de ensino para 2019 segue até o dia 22 de junho. As vagas são para as escolas estaduais e municipais. A inscrição dos menores de idade deve ser realizada pelo pai, mãe ou responsável que tenha mais de 18 anos. Os jovens com mais de 18 podem fazer a própria inscrição. Tudo, gente, será feito pela internet. Para cadastro nas escolas estaduais, acesse o site educação.mg.gov.br e o site da Prefeitura é pbh.gov.br. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua atenção e audiência nesta terça, mas amanhã estaremos de volta. Até lá e boa noite.